Palavra está com o senhor. Então, vamos lá. Se você pega, por exemplo, o começo, se você pega, por exemplo, o começo da igreja primitiva, né? Existia uma ordem de Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? Uma ordem expressa: ide por todo mundo e pregai o evangelho. No começo da igreja primitiva, você tem uma igreja que as reuniões, os cultos, elas estão acontecendo dentro de casa, dentro das casas. Então não tinha, dentro daquele contexto, como você ter um templo. É claro que, só pegando um gancho aqui tanto do professor Gerzival como do professor Marcos, é lógico, eu entendo que templo é uma coisa, igreja é outra. Agora, com a necessidade, com a evangelização, a pregação do evangelho, o crescimento da igreja, houve-se uma necessidade de se construir templo. Agora, você, olha só, imagina você prega o evangelho, presta atenção. Vamos supor que, você está pregando e as pessoas estão se convertendo, e você já tem lá um grupo de 200 pessoas, a igreja. 200 pessoas, a igreja. Aí eu te pergunto, como que você vai colocar, eu estou falando de 200 pessoas, mas dependendo, tem lugar que é 300, 400, é variado. Aí como que você vai pegar, a partir de 100 pessoas você vai colocar dentro de uma casa? Entendeu? Então não tem como, você tem que construir, você tem que ter um lugar físico para poder acomodar essas pessoas. Agora, eu entendo a igreja em dois aspectos. No aspecto como organismo vivo e no aspecto como organização. Como organismo vivo, a igreja está espalhada nos quadrantes da Terra. E como organização, ela precisa ter um CNPJ, ela precisa ter um local. Mas igreja não é templo. Eu sei disso, eu sei. Mas ela precisa ter. Porque você imagina, se você tem 100 pessoas, né, que está dentro que se converteu, que está participando dos cultos, vai ficar todo mundo dentro de uma casa? Agora, o que eu acho interessante nesse pessoal que faz nesse movimento, o professor Marcos comentou muito bem, né? Tem aqueles que estão sem a igreja e aqueles que realmente, de fato, são desigrejados e militantes. Então, esse segundo grupo aqui, que eu acho engraçado, é o seguinte, é que eles falam mal do templo, eles criticam o templo, só que eles fazem culto nos lares, que eu já vi movimentos assim. Só que eles vão cair na mesma coisa, não vai mudar, porque aquele movimento desigrejado, que estão fazendo culto no lar, vai começar a vir pessoas, vai começar a aceitar Jesus, vai ter batismo, né? E quando isso começar a encher, eles vão para onde? Vai fazer o quê? Vai ficar todo mundo dentro da casa? Lógico que não. Então, quer dizer, não mudou nada, ele só saiu de uma igreja, né? De um templo, né? Alegando, tentando justificar que o templo, que o templo somos. Eu concordo com isso, mas só que ele vai cair na mesma coisa. Então, essa é a complicação. Entendeu? Então, eu vejo o seguinte, eu penso o seguinte, agora, tem aquela questão que o professor Marcos colocou, que às vezes aquele que está sem igreja, ele passou por um momento difícil, e tem várias situações, né, que eu não quero comentar aqui, que acontece, que a gente sabe que acontece, só que dificuldade você vai encontrar em tudo quanto é lugar. Entendeu? Dificuldade você vai encontrar em tudo quanto é lugar. E eu entendo o seguinte, que a igreja, ela é assim, eu entendo que a igreja é a instituição mais poderosa, a igreja como pessoa, para você estabelecer relações sociais. Entendeu? Então, eu vou ficar aqui por essas palavras aqui, vou deixar os pastores comentarem, ok?